Pode ser nas suas anotações do seu caderno de anotação. Eu gostaria que vocês pegassem caneta, papel, suas anotações, seus cadernos, e anotassem alguns textos bíblicos que nós iremos ler, tá? E isso servirá de introdução ao assunto que nós vamos estudar na apostila. Por favor, anotem esses textos. Marcos, capítulo 2, versículo 16 ao 20. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Atos, capítulo 9, versículo 4. E Isaías 45, versículo 1. Por favor, anotem esses textos. E nessa introdução nós vamos falar sobre o chamado do líder e alguns aspectos inerentes a uma chamada, tá bom? Os discípulos, Gideão, Moisés, Saul, Ciro. O que eles têm em comum? Anotem esses textos, tá? Quando vocês terminarem de anotar, nós daremos continuidade. Por favor, deixa eu sair aqui da frente. Marcos, capítulo 2, versículo 16 ao 20. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Atos, capítulo 9, versículo 4. E Isaías 45, versículo 1. Em Marcos capítulo 2, do 16 ao 20, nós temos a chamada dos discípulos. Em Juízes capítulo 6, versículo 11, nós temos a chamada para Gideão. Em Êxodo 3, 4, a chamada de Moisés. Em Atos capítulo 9, versículo 4, a chamada de Saulo. E Isaías 45, a chamada do rei Ciro. E nós vamos ler esses textos, é óbvio que nós iremos ler esses textos. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 16. Alguém aí não tem a apostila? Cheira, vou deixar com esses quatro, caso alguém não tenha pegado, tá? Vamos lá, Marcos, capítulo 2, versículo 16 ao 20. Quem pode ler para mim em alto e bom som? Os escribas e fariseus. Só um minutinho. Antes de qualquer coisa, prestem bem a atenção nos textos que nós vamos ler, porque eu vou fazer algumas perguntas. Prossiga. Os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Espera aí, será que é esse texto mesmo?
Marcos 2. É um professor. Oi? Leia Marcos 1. Marcos 1, 16 ao 20. Então, Perdão, tá? Aqui não é o capítulo 2, é o capítulo 1, tá? Marcos 1, 16. de 16 ao 20. Lembra, Marcela? E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Amém. Alexandre, leia comigo, por favor, leia para nós, Juízes capítulo 6, versículo 11. Por favor, todos abram a Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Nós vamos fazer uma introdução da aula, do assunto que iremos tratar hoje, de suma importância. Amém? Juízes 6, 11. Diácono Alexandre, por favor. 6:1. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para se esconder dos midianitas. Amém. Evangelista Rose, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Por favor, todos abram a Bíblia e prestem atenção nesses textos, tá? Êxodo capítulo 3, versículo 4. Nós vamos analisar nessa introdução a chamada de um líder, tá? Como que é formada, quais são os critérios para que uma pessoa venha a ser chamada como líder. 3:4. Êxodo 3:4, evangelista Rosa. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Aqui estou. Em outras traduções, só aí. Em outras traduções, eis-me aqui. Presbítero Fábio, por favor, Atos capítulo 9, versículo 4. Todos abram a Bíblia de vocês em Atos capítulo 9, versículo 4. Pode ler. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por favor, pastor Cristiano, Isaías 45. Vamos lá, todos abrindo a Bíblia em Isaías 45. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Amém. Pessoal, eu fiz questão de que vocês abrissem a Bíblia de vocês e todos lessem esses textos, porque eu gostaria de desenvolver aqui a introdução dessa matéria. Quais são os critérios que Deus se utiliza para formar um líder ou para chamar um líder? Nós lemos aqui em Marcos capítulo 1, do 16 ao 20, o próprio Jesus chamando os discípulos. Juízes capítulo 6, versículo 11, o próprio Deus chamando Gideão. Êxodo 3,14, Deus chamando, formulando o chamado para Moisés. Atos capítulo 9, versículo 4, o próprio Cristo, lá a caminho de Damasco, chama Saulo. E Isaías 45, versículo 1,
nós temos aí um homem por nome Ciro, rei da Pérsia, ele que vai ser chamado por Deus como líder para pôr fim ao cativeiro da Babilônia. Moral da história, a pergunta que eu faço é: o que esses textos têm em comum? Eu pedi para que você prestasse bem atenção nas leituras. E a pergunta que eu faço é: o que esses textos têm em comum? Não, claro, óbvio, chamado. Todos eles foram chamados por Deus. Sim, quase você chegou lá. O que esses personagens, esses textos têm em comum? Uma missão? Sim, mas não é aquilo que está mais explícito no texto. Todos foram chamados, pelo nome. Pelo nome. Porque ele disse assim, disse o Senhor, ao seu ungido. Ungido aí trata-se de uma responsabilidade. Ele diz assim, o Senhor é o seu ungido. Assim. É isso mesmo. Sim. Bom, primeiro, esses textos e esses personagens têm em comum o chamado de Deus para a liderança. Deus chamou-os pelo nome. Vamos todos abrir em João capítulo 15. João 15, versículo 16. Então entendemos que Deus, ao chamar os homens para liderarem, Ele os chamou pelo nome. Você vai ver que até no grupo dos discípulos, Jesus foi específico. Pedro, Tiago, João, pelo nome. Gideão, o anjo falou a Gideão. Moisés, Saulo, Ciro. Todos foram chamados pelo seu nome. Mas deixa eu trocar essa terminologia. Quem tem um nome tem uma identidade, sim ou não? Sim. Guarde isso aqui, Identidade. Acharam João 15, 16? O que está escrito aí? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, e vos designei a ir e dar fruto, e o fruto que permaneça para que o Pai me conceda tudo que perdides a Ele em meu nome. Bom, em outras traduções, Jesus está dizendo: eu os nomeei. Chamou pelo nome. É a minha parceira. Chamei pelo nome. Deus chamou a cada um deles pelo nome. Isso nos traz a ideia de que Deus chamou alguém com identidade. Olha só, todo líder, ele precisa ter uma marca, uma identidade, algo que registre a personalidade dele, o estilo de liderança dele. Não há líderes que tenha sucesso se ele não tiver uma marca, uma identidade. Todo líder, todos aqueles que foram chamados por Deus foram chamados pelo nome, pela identidade. E quando eu falo de identidade, eu falo de uma marca, algo que é específico e inerente ao líder e que só ele tem. Nenhum líder é igual ao outro. Pode ser que o método de trabalho seja o mesmo, pode ser que a liturgia de trabalho seja o mesmo, mas o estilo, a identidade é só
aquela pessoa que tem. Mas tem gente que quer copiar, né? Mas aí cópia, réplica não funciona. Gente, preste bem atenção. Nós, que em algum momento, dentro da obra de Deus, ou fomos, ou seremos, ou somos líderes, sabe de uma coisa? Você precisa ter a sua identidade, porque quem te chamou pelo nome. Não te chamou porque você é bonito, não te chamou pelas suas habilidades, te chamou por causa da sua identidade. Deus, Ele chama por causa da identidade. Quando você, vou pegar por exemplo, a nossa igreja. Quando você olha para o estilo do bispo, só ele tem. Quando você olha para o estilo do evangelista Sérgio, só ele tem. Quando você olha para o estilo para a irmã que dirige a oração, só ela tem. Líder dos jovens, só ela tem. Cada ministro, só ele tem. O diácono, o líder, só ele tem. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta óbvia, todo mundo vai se identificar. Quem é aqui da nossa igreja? Quando você olha para o diácono Alexandre, o que te veio à memória como líder? Você olha para o irmão Alexandre, qual é a marca, a identidade do diácono Alexandre? Extremamente cuidadoso com a obra de Deus. Sério. Você não vê ele brincando, no sentido de brincar com a obra. Você entendeu? Cara fechado, é o estilo dele. Autoridade, é a identidade dele. E Deus, olha só, líder precisa ter essa identidade. Vou fazer uma pergunta, como vocês olham para mim? Só não me chame de palhaço, tá? Existe o líder carismático. Existe o líder de personalidade forte. Existe o líder que ele não é adepto da invasão de privacidade. Não é dele. Cada um tem que ter a sua identidade, a sua marca. Porque você tem um nome, você foi chamado pela sua marca, pela sua identidade. Eu não estou falando pelo seu nome em si, mas por aquilo que você representa. Alguém ao olhar para você como líder tem que ver a sua marca, tem que ver as suas digitais. O que você veio me ver? Vamos lá? Primeiro, identidade. O que eles têm em comum? Identidade. Foram chamados pelo nome. Segundo, o que eles têm em comum? Um chamado deles específico. Porque o chamado deles foi específico. Pedro, Tiago e João, vocês serão pescadores de homens. Olha, Gideão, você vai libertar o povo da opressão midianita. Olha, Moisés, você vai libertar, chamado específico, você vai libertar o meu povo. Olha, Saulo, você levará o meu nome aos gentios. Olha, Ciro, você irá pôr o cativeiro de Jerusalém, colocará o povo de Jerusalém em liberdade. Quando Deus chama pela identidade e para uma missão específica. Pode ser que dentro desse chamado, dessa identidade, Deus te chame só para aquele fim específico. Ou seja, o resto da sua vida, o resto do seu ministério, você vai só fazer aquilo. Ou Deus, ao terminar aquele fim específico, Deus te coloca em uma outra missão para fazer. Isso pode acontecer. Mas normalmente quando Deus chama alguém, quando Deus chama essa pessoa só para fazer aquilo. Se colocar ela para fazer outra coisa, eu me lembro que no ministério lá onde nós estávamos, houve uma troca de pastor, e esse pastor que chegou, ele no ano seguinte, ele queria ungir todo mundo, consagrar todo mundo. E qual foi o método que ele analisou para a consagração? Por exemplo, nós tínhamos um diácono lá,
que ele era o diácono, irmão Alexandre. Ele era aquele tipo de diácono, como o irmão Alexandre, que não pode faltar no culto. Mas qual foi o método para avaliar uma possível consagração dele? Ele estava há mais de uma década sendo diácono. Aí o pastor olhou assim e falou: não, peraí, 10 anos sendo diácono, ele tem que ser consagrado a presbítero. Consagrado a presbítero. Moral da história: a igreja perdeu um excelente diácono e ganhou um péssimo presbítero, boneco de enfeite em cima do altar. Gente, pode ser que Deus te chama pela identidade só para um fim específico. Moisés foi chamado só para libertar Israel. Ciro foi levantado por Deus só para colocar em liberdade. Por exemplo, no caso dos discípulos, Pedro, por exemplo, foi chamado para ser pescador, ganhador de almas, missionário. Só que no decorrer da sua jornada, ele foi pregador, escritor, apóstolo e pastor da igreja. Veja que já muda as finalidades. Tiago também. Gideão, você não vai ver Gideão fazendo outra coisa, a não ser com uma espada na mão, com uma tocha, um cântaro, tocha, o cântaro e a buzina na mão. Saulo, você vai ver ele pregando para os gentios, para os estrangeiros. Veja que aqui há uma mistura de fim, chamado específico, para chamado específico e outros chamados agregados. Agora, normalmente Deus chama só o camarada a fazer aquilo. Por exemplo, eu não sei você, pastor. Vou fazer uma pergunta, professor. Quando eu tinha 20 anos, Não profetiza. logo quando eu voltei para a igreja, o meu time voltei para a igreja, né? Quando eu estava congreguei durante 3 anos no pastor Daniel. E uma irmã levantou em profecia, que foi a fundadora da igreja. Falou: eis que Deus manda falar para você, você vai ser um grande líder de jovem. Só que passou 3 anos e me esfriei. Profecia não inviabiliza você ter saído da igreja. Não, estou falando assim. Mas no caso, eu não tenho mais. Se for Deus, se for da vontade de Deus, você é um cara jovem, por que não? Vai chegar um tempo e a hora. Eu já falei, casa com essa mulher, sua vida vai mudar. Ó, isso já falou com você, né? Você casou, ó, já é. Do que Deus fala com ele. É por isso que ele está postergando o casamento, hein? Não quer compromisso. Não quer compromisso. Segundo, olha que coisa interessante, eu fiz as anotações. Deus, pois não, Diácono Cláudio. Deus chama pelo nome, pela identidade. Todos foram chamados pelo nome. Chamado específico. Tá? Normalmente é chamado específico. Pode ter uma exceção para chamado genérico. O que é chamado genérico? Fazer mais de uma coisa. Mas esse é o 2, né? Não. O 2, Deus, o que eles têm em comum? Vou até anotar aqui, ó. Serviços prestados. Serviços prestados. Nenhum líder será chamado se ele não tiver antes serviços prestados à obra. Deus não chama vagabundo. Verdade. Não dá pra ele. Desocupado não. Nem desocupado. Vagabundo não é palavrão, tá, gente? Por favor. Né? Uma vez eu estava pregando sobre Ana numa igreja, só que foi um estudo meu, né? E a igreja onde eu estava pregando é uma igreja da comunidade. Então o nível, entre aspas, de intelecto não é o mesmo daqui, por exemplo.
E aí eu estava pregando sobre Ana, quando Eli chama ela filha de Belial. E filha de Belial, dentro do original, é vadia, prostituta embriagada. Para que eu fui chamar a Ana de vadia? Quase apanhou. Vadia é uma mulher desocupada. Você entendeu? Mas tem certas coisas que você sabe que é correto, mas por causa do intelecto dos demais é bom evitar falar. É bom evitar falar. Fui chamar a Ana de vadia. Aí deu problema. Até explicar A mais B não é igual. Bom, serviços prestados. Por quê? Perceba. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, o que eles estavam fazendo? Em atividade. Gideão, quando foi chamado pelo anjo, estava fazendo o quê? Malhando trigo. Atividade. Moisés, quando foi chamado por Deus, estava fazendo o quê? Pastoreando ovelha de Jetro. Atividade. Quando Saulo foi chamado, ele estava em atividade. Qual era a atividade? Buscando os crentes da cidade de Damasco. Era uma atividade. Por quê? Porque ele estava, era um religioso fanático que dentro do exercício da sua atividade, para ele estava fazendo o correto. E Deus transforma aquele ímpeto em benefício ao Evangelho. Ciro, quando ele foi chamado, estava fazendo o quê? Campanha de guerra. Então perceba que todos eles, além de Deus chamar pela identidade, pelo nome, pela marca, Deus chamou eles devido aos serviços prestados. Gente, Deus não vai chamar para liderar quem nunca trabalhou. Com certeza. O crivo de Deus é assim: ele quer ser líder, deixa eu olhar o currículo dele, deixa eu analisar os serviços prestados. Amém? Terceiro, anotem aí. Isso aí é uma introdução da nossa aula. Posso colocar atividade também aqui? Pode, claro que pode. Os irmãos estão em liberdade para colocar as suas ideias no momento em que elas estão sendo ditas, tá? Terceiro, o contexto, anotem aí. Indica o chamado. O contexto indica o chamado. Eu não sei quem está assistindo consegue identificar, mas por favor, primeiro, o que eles têm em comum? Primeiro, identidade, marca. Segundo, o que eles têm em comum? Serviços prestados. Todos eles estavam em atividade no momento da chamada. Terceiro, o contexto de cada um indica o chamado. Ó, por exemplo, quando Deus chamou Pedro, Tiago e João, o que eles estavam fazendo? Pescando. E o que Jesus disse para eles? Ó, o contexto indicando o chamado. O que Jesus disse para eles? O contexto indica o chamado. Pescador de peixe ou pescador de homem. Você entendeu? O contexto da pessoa em que está sendo chamada já vai indicar o chamado dela, o chamado específico dela. Normalmente funciona dessa forma. Então, recapitulando, vamos lá. O que eles têm em comum? Serviço prestado. Guarda essas informações. Ok? Página 2. Chamado de Deus nunca vai fugir disso aqui, tá, gente? Ah, mas alguém pode alegar o seguinte: tal pessoa nunca passou por isso e é líder. Ele pode ter sido líder devido a outros fins ou outros caminhos. Amizade, dízimo. Aí que tá. Aí que tá.
Se um líder foi colocado para liderar sob a perspectiva de outros meios, outros mecanismos, lá na frente terá consequência daquela má escolha. Vai ser bem prejudicado, né? Quantas vezes o evangelho foi prejudicado por causa de líderes que não passaram por esses crimes aqui? Eu creio, né? Amém? Os critérios de Deus, né? Os critérios de Deus. Página 2, características do líder. Existem dois tipos de liderança: o líder natural e o espiritual. Olha só, o líder natural, ele é normalmente autoconfiante. E o líder espiritual? Confiante em Deus. Aqui é uma grande diferença. Nossa, bastante, né, Bruno? Qual é a maior diferença aqui? Ó, a maioria dos líderes ou das lideranças tem a tendência de confiar nas suas próprias habilidades. Como assim? Eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Chegou um momento do meu ministério que eu pregava quase todo dia. Quase todo dia, quase todo fim de semana eu estava na rua. Moral da história, chega um momento que você não tem mais mensagem nova para pregar. Você precisa parar, se reciclar, voltar para os estudos e orar a Deus para que Ele lhe inspire mensagens novas. Normalmente, quando isso acontece, uma pessoa entra no controle remoto ou no automático. Como é que funciona essa questão do automático? Eu já sei como é que faz, eu já sei como fazer, eu já sei quando que eu tenho que alterar a voz, quando que eu tenho que falar baixo. Então, bora para cima. Cuidado com o piloto automático. Cuidado em confiar nas suas próprias habilidades. Porque é simples. Eu já sei fazer, então é só chegar e fazer. Ligou o automático. Você deixou de ser espiritual e passou a ser um líder natural. Anotem aí, cuidado com o piloto automático. Quando vocês lerem isso, vocês lembrarão do que eu estou falando. Líder não pode ligar o botão do automático, mesmo ele sabendo fazer. 2. O líder natural conhece os homens além dos homens. Mas e o espiritual? Conhece a Deus. Já percebeu que todo líder tem a tendência, aqueles que deixaram de ser espiritual, tem a tendência de conhecer os homens melhores do que os próprios homens? Esse tipo de liderança, ele decide pelos homens, não pergunta qual a opinião, o que você acha. Um líder tem que ser democrático. Um líder tem que saber ouvir opinião. Num determinado momento, saber quem chamar. Exatamente. Líder que não abre espaço para opinião, ele está tendenciado ao fracasso.